Muito boa noite e muito bem-vindo você que está acompanhando a TV Canção Nova. Nós estamos aqui, ao vivo, 7 de setembro e para mais um programa Além da Notícia com um tema de extrema importância, aliás, como todos, e também muito agradável. É importante que você já saiba disso. Então já convide outras pessoas para também estarem conosco aqui pela TV Canção Nova neste programa de hoje. Eu gostaria de começar fazendo menção à semana em que estamos vivendo. Aliás, que semana, não é? Malas e caixas de dinheiro, aliás, nosso dinheiro roubado do nosso próprio bolso. Depoimentos, acusações e confissões de pessoas que até ontem eram nossos governantes e representantes. Acusações contra a justiça e seus integrantes, levando-nos à desconfiança, um clima de confusão geral. Bom, enquanto isto, o povo, Sua Excelência, o povo, parece não ter ninguém sensível às suas dores e seus sofrimentos. Só parece. Ainda bem que a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, convidou-nos a ontem e hoje rezarmos neste 7 de setembro, fazermos vigílias de orações e também jejuns pela nossa pátria. O grande intuito, despertar os homens de bem. Eles existem. E despertar-nos também para a esperança em Deus. Aliás, de Deus devemos esperar uma justiça que não falhará. E é nesta confiança que a gente vai tocando em frente o nosso barco, confiando que existem homens de bem e que a justiça de Deus não falhará. Bom, vamos agora ao nosso programa de hoje. O tema do nosso Além da Notícia de hoje é Base Nacional Comum Curricular e algumas coisas que estamos percebendo ali que não estão bem postas. O programa de hoje é justamente para explicar sobre isso. A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Esta base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das unidades federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio em todo o território nacional. O programa de hoje visa explicar melhor o porquê da polêmica que vem gerando o conteúdo desta Base Nacional Comum Curricular, especialmente no que tange à inserção da ideologia de gênero e educação sexual. Para falar sobre o tema de hoje, nós temos aqui dois convidados, eu quero recebê-los com muito gosto. Flávio Souza, advogado, membro do movimento Pró Vida, Pró Família. Bem-vindo, Flávio, tudo bem? Bem-vindo, Ronaldo. Agradeço pelo convite, né? E sempre é importante esses espaços serem abertos para a gente jogar luz sobre esses temas que muitas vezes transitam sobre o escondimento, né? Então, muito obrigado pelo convite, que possamos fazer um bom debate aqui. Também com a sua participação, você de casa que nos acompanha, porque já vai aparecer aí agora o nosso número de WhatsApp. Você pode levantar questões, pode fazer perguntas, pode apresentar dúvidas. Os nossos convidados irão respondê-las aqui. Cumprimento também o Dr. Paulo Fernando, que é advogado e professor de Direito Constitucional e Legislativo. Bem-vindo, Paulo Fernando. Boa noite, Ronaldo. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez, hoje acompanhado do meu diletíssimo amigo Dr. Flávio, para dirimir as dúvidas em relação a esse assunto tão importante, capital para as famílias, para os pais, educadores e alunos, que é a questão do BNCC e as implicações da ideologia de gênero. Eu já vou convidar então vocês dois e todo mundo que está em casa para nós acompanharmos um vídeo que vai já nos dar uma introdução a este tema. Então, muita atenção agora para este vídeo que nos foi liberado por quem o produziu, para que nós aqui apresentássemos já na abertura deste programa, vai nos dar uma noção completa, ou ao menos já, uma bela introdução sobre este assunto e o quanto nós devemos estar atentos a ele. O conteúdo ideológico da base é imenso, mas neste vídeo quero fazer referência à ideologia de gênero. Desde 2014, o Ministério da Educação tenta introduzir a obrigatoriedade do ensino da ideologia de gênero na educação brasileira. Mas, apoiados pelos pais de todo o país, os parlamentares vetaram o gênero como uma meta da educação brasileira. Em 2014 e 2015, o Congresso Nacional, os estados e quase a totalidade dos 6.000 municípios brasileiros vetaram o gênero como meta da educação. E apesar da imensa rejeição popular, o MEC insiste em inserir a ideologia de gênero na Base Nacional Comum Curricular. Está escrito, por exemplo, que na área de ciências humanas, a diversidade de gênero deve ganhar especial destaque.
Está escrito que o professor de História deve colocar em destaque as temáticas voltadas para as questões de gênero. Está escrito que o professor de artes deve desenvolver as aulas discutindo experiências corporais pessoais e coletivas de modo a problematizar questões de gênero. E há dezenas de outras referências à ideologia de gênero no texto. E, gente, não estamos falando somente de respeito à diversidade, de combate ao preconceito. Isso seria muito justo. Justamente. E o curioso é que o MEC estabelece o ensino de gênero, mas não explica no próprio texto da base o que é o gênero. Primeiro, aprova-se o documento. Depois, explica-se do que se trata. A explicação se encontra nos textos dos principais teóricos do gênero. A principal expoente do gênero é a americana Judith Butler, que diz que o gênero é uma construção social sem qualquer base na realidade biológica. Segundo a autora, você não nasce nem homem, nem mulher, nem gay, nem lésbica. Você deve aprender a se construir desde cedo, com tantos gêneros quanto quiser, e não pode ficar preso a qualquer tipo de gênero. No PNDH3, que está atualmente em vigor, está escrito que é programa oficial do governo desconstruir a heteronormatividade. Veja bem, é exatamente a mesma expressão que encontramos nos livros de Butler. Isso é o mesmo que desconstruir a família tradicional e também vai fazer parte do currículo nacional. Muito bem, senhores. Nós vimos aqui coisas importantíssimas e a mim já me deixa muito preocupado, sobretudo pela grande confusão que essa questão ideologia de gênero, ela já causa até para o entendimento comum da questão. Eu vou deixar os senhores livres já para fazer também as observações que os senhores quiserem quanto a esse vídeo que nós acabamos de acompanhar. Bom, vamos lá. O vídeo é bastante esclarecedor, né? E realmente ele traz de fato aquilo que é a Base Nacional Comum Curricular. Nós estamos falando de um documento que, na verdade, é o próprio currículo, né? O documento ele é composto de mais ou menos quase 400 páginas. Né? Para ser preciso, 396 até agora. 396 páginas, nós estamos na terceira versão da base. E como foi dito, e que não corresponde àquilo que o próprio Ministério da Educação diz, o documento está repleto de ideologias e, sobretudo, esta ideologia de gênero, que já é bem conhecida pelo povo brasileiro. Porque foi esse povo brasileiro, Ronaldo, que foi às câmaras, às assembleias legislativas, conversar com os vereadores, com os deputados, e foi esse povo brasileiro que retirou a ideologia de gênero dos planos de educação, né? Então, a vontade popular deveria ter sido obedecida, né? E esse tema deveria ter sido vencido já. Mas agora... Aliás, esse tema já foi vencido várias vezes. Isso. Ele foi vencido no Congresso Nacional por deputados e senadores, ele foi vencido pelos vereadores nas câmaras municipais, e eu não sei como é que ele está vivo ainda. Exatamente. Então, nós temos essa preocupação, né? Existe, então, uma tentativa incansável de inserir este tema na educação. Então, nós temos outras preocupações, né? Existe uma possibilidade, né, de nós nos organizarmos também como cidadãos e vencer esse tema mais uma vez na BNCC. Paulo Fernando. Na verdade, Ronaldo, a ideologia de gênero é uma diretriz do governo. Isso começou lá atrás, no Plano Nacional de Direitos Humanos, ainda no governo Lula. Então, neste plano, eles quiseram impor a chamada igualdade na diversidade. Então, dentro dessa diretriz, havia um objetivo estratégico, que era o número 5, que, segundo eles, seria necessário garantir a livre orientação sexual e identidade de gênero através de constituições familiares, que eles chamam multidisciplinares, multiculturais, ou seja, a chamada desconstrução da heteronormatividade. Ou seja, quer dizer que desconstruir a família heterossexual, ou seja, então, nós teríamos, então, nas escolas, no currículo, no material didático, essa nova forma de ver a família. E eu chamo a atenção que nós temos uma hierarquia. Temos a Constituição, como norma geral, que fala, obviamente, a questão da educação. Temos o Plano Nacional de Educação, que é uma legislação para o próximo decênio, ou seja, durante os 10 anos. Temos o Plano Estadual de Educação, em cada
uma das unidades, aqui no DF, o Plano Distrital de Educação e depois os planos municipais. E o Congresso, em boa hora, graças à movimentação da bancada católica, bancada evangélica, retirou do texto, né, a questão da ideologia de gênero. Mas o Ministério, por meio dos seus assessores, principalmente, que são comprometidos com essa questão ideológica, quiseram impor, né, de uma maneira transversal, de uma maneira bastante subterrânea, né, que isso ficaria a bel prazer das escolas e dos professores. E isso está sendo imposto também graças ao material didático, porque imagina um livro de português, de espanhol, de matemática, a quantidade de volumes que são vendidos, é muito lucro. E dentro dessas matérias que aparentemente não tem nada a ver com ideologia de gênero, eles colocam sempre este tema. De tal sorte que, ainda, além da questão ideológica, além da questão partidária, nós também temos questões econômicas. E é esse enfrentamento que nós, professores, advogados, membros do Movimento Pro Vida, o próprio parlamento, estamos a toda hora discutindo. E agora chega na questão do BNCC. Como o doutor Flávio falou, já está na 3ª versão. Isso agora vai passar ainda pelo Conselho Nacional de Educação, né? Tem um Fórum Permanente de Educação. Ainda essa semana a bancada católica, evangélica, tiveram audiência com o senhor ministro da Educação, Mendonça Filho, para que pudesse também ser indicados membros católicos, evangélicos neste fórum, já que o outro lado conseguiram a indicação. E depois disso, finalmente, o Conselho Nacional de Educação vai aprovar aquilo que vai afetar a vida, repito, de todos os alunos, de todos os professores e, consequentemente, os pais e responsáveis. Eu quero só enfatizar e aqui fazer menção, de fato, a ação importantíssima das bancadas católica e evangélica que na terça-feira, se eu não me engano, estiveram com o ministro da Educação e realmente foram manifestar a insatisfação com a inserção deste tema e de forma tão, eu diria, uma forma tão ostensiva como está aqui no projeto, a inserção deste tema no plano, na Base Nacional Comum Curricular, e realmente fizeram essa solicitação de terem assento também junto ao Fórum de Educação e junto também ao Conselho Nacional de Educação. O tema não está fechado ainda, então, não é? É possível que haja mudanças e que sejam retiradas essas propostas todas aqui. É isso, doutor Flávio? Sim. Nós estamos agora enfrentando as audiências públicas, né? Nós já tivemos audiências públicas no Nordeste, no Norte, na região Sudeste, na região Sul. Estamos agora na região Centro-Oeste, né? Audiência pública que vai acontecer aqui em Brasília, né? E nessas audiências públicas nós temos a possibilidade de colocar o nosso ponto de vista. Nós torcemos que os senhores conselheiros possam nos escutar, né? Escutar a voz da família e a voz do povo, e que, mais uma vez, essa ideologia seja retirada. Agora, tem algo muito importante a ser ressaltado, Ronaldo, do ponto de vista jurídico, o que diz respeito à BNCC. Bom, nós estamos diante de como eu falei no início, de um currículo que a União, ou seja, o governo, não poderia propor. E aí que está um grande perigo que precisa ser enfrentado. A União, ela tem um limite no que se refere à educação. Que limite é esse? Propor o quê? Apenas as diretrizes e a base para a educação. Isso está preceituado no artigo 22, inciso 24 da Constituição. Diretrizes e bases, né? Bom, o próprio Conselho Nacional de Educação, eles definiram o que seriam, então, as diretrizes e as bases. E qual foi a definição do Conselho Nacional de Educação através de uma nota técnica número 15 de 1998? Importante a gente ressaltar isso daqui. Definido pelo Conselho Nacional de Educação, o que é diretriz? Linha de orientação. É a linha de orientação que indica a direção geral a seguir, não as minudências do caminho. E o que seria a base? Significa o alicerce do edifício, não o próprio edifício. O que nós observamos na BNCC não é nada disso. A BNCC indica o caminho e é também o próprio caminho. Indica, ela é a superfície de apoio e é também o próprio edifício construído. E eu gostaria de saber quem é, justamente, ou quem são, hoje,
aqueles que hoje estão impondo ou estão apresentando a ideologia de gênero ao governo, também apresentando a ideologia de gênero à nossa sociedade, aos meios de comunicação, à cultura brasileira, porque a questão está inserida hoje nas telenovelas, em todos os programas, a dramaturgia da televisão brasileira, sobretudo da maior emissora do Brasil, ela hoje está inserindo tudo a respeito de homossexualismo, de ideologia de gênero. Temos também um movimento muito grande junto aqui ao Congresso Nacional. Quem são esses que estão por trás da ideologia de gênero? Na verdade, isso faz parte de um contexto internacional liderado por grandes fundações internacionais, Fundação Ford, Fundação MacArthur, Fundação Rockefeller. E que fundações são essas? Por que elas fazem isso? É importante explicar isso. Eles fazem isso no sentido do chamado controle demográfico, ou seja, as nações mais ricas, mais poderosas, querem controlar a população do terceiro mundo, dos países de desenvolvimento, como é o nosso, por uma questão econômica, para que sobe também mais recursos naturais, mais recursos minerais, a questão do petróleo para eles. Então eles acreditam que essa é uma saída boa para o mundo. Então, quanto mais homens estiverem juntos, mais mulheres estiverem juntos, e com a prática do aborto, obviamente diminui a nossa população. E eles sabem que a grande barreira, a grande resistência a tudo isso, obviamente, sempre será, né, a questão doutrinária da Igreja Católica. Então, eles querem sempre atacar... Ou o pensamento cristão em si, não é? Atacar a Igreja Católica, atacar a família, é a maneira pela qual a estratégia que eles têm para conseguir o seu intento. E, obviamente, eles vêm tendo muita resistência no Brasil. O plano deles não consegue muito sucesso no Brasil, né, devido a essa resistência. Por causa do catolicismo. Exato. E também dos evangélicos. Também. E também, dentro do parlamento, graças à atuação, né, dessa assessoria parlamentar que é feita por todos nós. E aí, então, eles resolveram ir por outro caminho. Qual é? O caminho do Poder Judiciário, ou seja, do ativismo judicial. Então, o Supremo Tribunal Federal, composto de 11 ministros que não foram eleitos pelo povo, que foram escolhidos pelo presidente, estão legislando em nosso nome. Então, nós vivemos num sistema democrático e, na democracia, o povo tem assegurado o direito à manifestação. E os parlamentares, por pior que sejam, exercem seus mandatos e funções públicas como representantes do povo. E o povo brasileiro rejeita a ideologia de gênero. Quando o Congresso, em 2014, votou a proposta do Plano Nacional de Educação, os deputados e senadores, a pedido dos seus eleitores, retiraram, repito, toda e qualquer referência à ideologia de gênero do Plano Nacional de Educação. E isso também, ato contínuo, nas assembleias legislativas e também na Câmara Municipal de Vereadores. E isso não está sendo respeitado. E eu gostaria muito de chamar a atenção para isso. A questão hoje da ideologia de gênero, a questão hoje transgênero, a questão homossexual, algo que chegou tão forte, e nesses últimos anos tão forte no Brasil, que tem pego a nossa sociedade assim com perplexidade. E as pessoas não sabem mais o que pensar. Muitas estão aderindo, de fato, com aquele sentimento de não querer ser preconceituoso, etc. e tal. E quando vamos analisar as raízes de toda essa questão, não é que ser a favor ou contra, é questão de preconceito, mas é de analisar o que está por trás de tudo isso aí. E isso a gente vai daqui a pouquinho aprofundar mais ainda no nosso próximo bloco, porque eu sei também que as perguntas que estão chegando aqui já estão nos fazendo pensar sobre isso, então daqui a pouco a gente vai abordar a sua questão, você que está enviando para cá. Um intervalo brevíssimo e voltamos já.